Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, debatemos hoje as orientações do Governo para a política de transporte público centrada no transporte ferroviário. Desta vez, o debate surge sob proposta do Partido Ecologista Os Verdes, mas, mais uma vez, a extrema-esquerda faz tábua rasa da atual situação económica e orçamental que o país enfrenta. O PEV segue as pisadas do Bloco e do PCP, segue a linha da demagogia, própria de quem prefere colocar-se ao lado do problema e nunca ao lado da solução. Tudo que possa render votos conta com o aproveitamento político e o populismo da extrema-esquerda. É uma extrema-esquerda que ignora a crise mais grave dos últimos 80 anos e, sobretudo, é uma extrema-esquerda que ignora teimosamente os efeitos dessa mesma crise no nosso país, quer no plano económico, quer no plano orçamental. De um lado, temos a extrema-esquerda a exigir ao Governo mais investimento, mais obras e redução do preço dos transportes, como se fosse possível conciliar estas exigências com a sustentabilidade das empresas públicas. Do outro lado, temos a direita a exigir ao Governo a paragem dos investimentos e a redução dos déficits de operação das empresas de transportes, como se fosse possível garantir serviço social e serviço público de transporte sem déficits de operação. E, por outro lado ainda, temos a dupla face discursiva do PSD, que reproduz localmente o discurso da extrema-esquerda, isto é, exige o avanço de todos os investimentos de forma a agradar ao seu eleitorado, e no plano nacional reproduz o discurso do rigor e da contenção no que concerne às obras e investimentos no âmbito da gestão pública. Estamos, pois, perante um tema que é alvo da maior intoxicação propagandística, quer pela direita, quer pela extrema-esquerda parlamentar. Debater o transporte público na atual conjuntura e no exigente quadro de objetivos orçamentais e económicos impõe maior sentido de responsabilidade aos partidos políticos. O debate não pode desfocar-se do momento que vivemos. E o momento que vivemos é de resposta à crise. Uma crise mundial que começou por ser financeira, que se transformou numa crise económica, que rapidamente se degenerou numa crise orçamental com fortes repercussões no sistema bancário e na dívida soberana de um vasto conjunto de países da União Europeia. Portugal procura normalizar o financiamento da sua economia. Portugal procura prosseguir a recuperação da sua atividade económica e, por isso, tem seguido um esforço acrescido de consolidação das contas públicas que passa por continuar a reduzir o déficit orçamental e a despesa pública. Todos sabemos que vencer este desafio é decisivo para o futuro do país, mas nem todos os partidos estão disponíveis para contribuir responsavelmente para o alcance do mesmo, como se pode comprovar neste debate. Não pode ser de outra forma. Devemos assumir que o Orçamento de Estado de 2011 é um ano devemos assumir que 2011 é um ano extraordinariamente difícil, em que o Estado se depara com menos recursos e que isso leva a decisões difíceis e inesperadas, mas igualmente necessárias. O melhor contributo a dar ao serviço público de transporte passa por criar condições de sustentabilidade económico-financeira aos operadores públicos de transportes. E hoje, essas condições de sustentabilidade não são as mesmas de 2007, 2008 e 2009. Vivemos uma realidade económica, financeira e orçamental bem diferente, com metas mais exigentes e mais rigorosas. Daí que o Orçamento de Estado para 2011 dirige ao setor empresarial do Estado um conjunto de medidas ao nível da redução do endividamento e da despesa, sempre no objetivo de assegurar melhores condições de sustentabilidade. Relembramos a redução do limite ao endividamento para 6%, relembramos a redução de 20% dos cargos dirigentes, relembramos a redução de 20% do número de administradores, relembramos a redução de 15% das despesas de funcionamento. No período que atravessamos, estas medidas são as que, inequivocamente, melhor concorrem para a sustentabilidade das empresas públicas de transportes. Senhores deputados, esta ação populista do Partido Ecologista Os Verdes, desenquadrada com a realidade como é seu apanágio, tem um outro objetivo. Pretende fazer esquecer o forte investimento lançado pelos governos do Partido Socialista na área dos transportes no ciclo orçamental que antecedeu o ano orçamental de 2010. O transporte público foi uma aposta efetiva, fruto de investimentos estratégicos com resultados bastante positivos no domínio da qualidade do serviço prestado às populações. O transporte ferroviário foi uma aposta ganha, tanto ao nível dos passageiros como ao nível das mercadorias. Foram realizados inúmeros investimentos que são sinónimos de mais e melhor mobilidade e melhor serviço público de transporte. Nos últimos anos, temos mais portugueses a recorrer ao transporte público, o que reflete mais e melhor oferta. Relembramos a criação do PASSE 418. Relembramos a criação do PASSE Sub-23, dirigido a estudantes do ensino superior.
Relembramos a ampla renovação da frota da Carris e da STCP, relembramos a renovação da frota da Transtejo, relembramos o arranque da Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa no ano 2009, sob o Jorge Costa, que passou ao lado, relembramos a forte expansão da rede de metro do Porto, relembramos o investimento feito na aquisição de material circulante para a exploração da rede do metro do Porto. Ainda há poucos dias foi inaugurada a linha Dragão-Venda Nova, um investimento de 140 milhões de euros. Relembramos a expansão da rede do metro de Lisboa. Relembramos a implementação e expansão da rede do metro sul do Tejo. Relembramos o forte investimento realizado na linha ferroviária do Minho, na linha da Beira Baixa, na linha de Évora, na linha do Sul e na linha de Sines. Ainda há pouco tempo foram inauguradas as variantes ferroviárias da Trofa e da Alcácer, num investimento conjunto superior a 200 milhões de euros. Relembramos o forte investimento na segurança ferroviária, tanto em telecomunicações como na supressão de passagens de nível. E relembramos ainda o forte investimento na ligação aos portos e às plataformas logísticas. Ainda há poucos meses atrás foi inaugurada a ligação ferroviária ao Porto de Aveiro. É verdade que tudo isto foi levado a cabo num ciclo orçamental favorável. E também é verdade que hoje vivemos um ciclo antagónico que não permite a continuidade desta política. Mas olhemos agora aos números das empresas públicas de transportes. 2009 representa o melhor registro de resultados operacionais desta década, com um crescimento de 44% em relação ao último governo PSD-CDS. 2009 foi o segundo melhor ano desta década no que respeita a resultados líquidos das empresas de transportes. Entre 2004 e 2008, o número de passageiros no transporte ferroviário aumentou 13,5%. O número de passageiros no transporte ferroviário subiu para a casa de 90 milhões de passageiros entre 2000 e 2008. Consulte os dados do Gabinete de Planeamento do Ministério das Obras Públicas, são dados públicos. E como disse há pouco o Sr. Deputado Jorge Costa, que invocou o boletim informativo da Direção-Geral de Tesouro e Finanças sobre o setor empresarial do Estado, importa referir que de janeiro a setembro de 2010, em comparação com o período homólogo de 2009, os resultados líquidos da RFR aumentaram 32,7%, a aquisição de bens e serviços das empresas de transportes desceram 5,6% e os resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações subiram 9,2% e os resultados operacionais, que é um dado extremamente importante das empresas públicas de transportes, subiram 4,8%. No primeiro semestre de 2010, o número de passageiros nos metros de Lisboa e do Porto cresceram 3,9% em relação ao primeiro semestre de 2009. Presentemente, temos mais passageiros e mais qualidade nos transportes públicos. As dúvidas que persistem podem ser dissipadas pela consulta do último relatório do Tribunal de Contas da auditoria a 4 empresas de transportes públicos urbanos nas cidades do Porto e de Lisboa, Metro de Lisboa, Metro do Porto, Carris e SCP. Esse relatório destaca o forte ciclo de investimento que dotou essas empresas de maior e melhor material circulante e de mais e melhores infraestruturas. Contudo, diz também o relatório que este ciclo de investimento impulsionou a qualidade do serviço prestado aos utentes, mas, por outro lado, contribuiu para o agravamento da sustentabilidade económico-financeira das empresas. É, pois, imperioso avançar com medidas que concorram para a sustentabilidade das empresas que mais se justificam pela atual conjuntura. Senhores deputados, o PS está neste debate de consciência absolutamente tranquila. Apregoar paixão pelo transporte público e pela ferrovia não basta. O PS foi o partido que mais promoveu o transporte público e o transporte ferroviário. A extrema-esquerda, que exige sempre mais e ao menor custo, ainda não foi capaz de explicar ao país como é possível reduzir a despesa e o endividamento e, em simultâneo, avançar com todo o tipo de obras e de investimentos. Já o PSD tem um passivo em matéria de política de transporte público e transporte ferroviário. A desconfiança que o PSD lança sobre o progresso leva-o a deixar-se cair no campo do ceticismo inconsequente. Tem sido sempre assim ao longo dos anos. Relembramos a tenebrosa época dos indiscriminados encerramentos de ligações ferroviárias de norte a sul do país. É que entre 87 e 92, os governos do PSD encerraram quase 20 ligações ferroviárias. Os governos do PSD, entre 87 e 92, encerraram mais 800 quilómetros de ferrovia. Relembramos ainda a campanha que o PSD moveu no Porto quanto ao projeto do metro. Nessa época, o PSD forrou a cidade do Porto com cartazes a dizer que o metro era uma megalomania dos socialistas e que não passava do metro do papel. Hoje, o PSD, já rendido ao projeto do metro, pretende assumir-se como paladino desta importante obra para a área metropolitana do Porto.
Entre o populismo da extrema-esquerda e o circunstancialismo da direita, o caminho a seguir é o do rigor e da responsabilidade. É imperioso normalizarmos o financiamento da nossa economia, é imperioso desenvolvermos a recuperação da nossa atividade económica, é imperioso gerarmos mais emprego. E isso passa por consolidar as contas públicas, reduzindo a despesa e o endividamento, tanto no setor público administrativo como no setor empresarial do Estado. É este o grande desafio que temos que vencer. Obrigado.